Temos alguns doentes, vítimas de politrauma e vítimas de acidente de viação internados no serviço. Aliás, é uma constante que vivemos na nossa medicina intensiva. Temos sempre situações de doentes vítimas de acidente de viação com traumatismos diversos. Habitualmente é curioso porque, de facto, há 2 picos de idade em que os acidentes de viação têm mais expressão. Fundamentalmente, ou na maioria dos casos, são doentes de idade jovem e, de facto, esse é um dos componentes dramáticos da situação porque estamos a falar de pessoas que estão no auge da vida, são pessoas habitualmente ativas, com vida produtiva e ficam isentas e, muitas vezes, com condicionantes para duradouras e, muitas vezes, para o resto da vida. Temos um doente com um politraumatismo grave, com um traumatismo crânioencefálico, com um internamento já prolongado, que nesta fase está já em recuperação, mas que teve uma condição de risco de vida evidente. Habitualmente estes doentes ficam uma média de internamento 2-3 semanas. Em medicina intensiva, o internamento hospitalar depois é mais prolongado. Normalmente temos situações de crianças politraumatizadas, vítimas de acidentes, e isto porquê? Porque sendo o Hospital de Santa Maria um centro de referência na área infantil, todas as crianças numa situação destas, nomeadamente as mais graves, acabam por ter que vir para o nosso hospital. Portanto, nós temos equipas multidisciplinares, está tudo já há muitos anos, organizado no sentido de dar todo o atendimento que é necessário naquela altura em que surge a criança politraumatizada, que são situações extremamente graves. É preciso não esquecer que, por exemplo, na área infantil, a principal causa de morte vem realmente dos acidentes. E, portanto, são situações sempre muito graves. E dentro destes acidentes, mesmo que a criança tenha um monotrauma, uma fratura de um fémur, ou de um perónio, de uma tíbia, ou de qualquer outro órgão, e nomeadamente um traumatismo abdominal ou torácico, a verdade é que normalmente estas crianças também têm um traumatismo crânioencefálico grave. E isso é problemático, porque as sequelas, as complicações, as morbilidades que daí surgem podem ser permanentes ou podem ser temporárias, mas que exigem sempre, de qualquer das maneiras, uma terapêutica muito intensiva e muito violenta. Há sempre um sentimento de culpa quando são os pais que estão a conduzir e há a situação do acidente. E, nomeadamente, se o acidente provoca uma situação extremamente grave no filho. E, portanto, isso é uma situação extraordinariamente difícil. E por isso mesmo é que as equipas, a nível hospitalar, são equipas multidisciplinares que não tratam só a criança a todos os níveis, mas também tentam apoiar os pais em todas estas situações, porque, logicamente, que é fácil nos compreendermos que um pai que vai a conduzir ou uma mãe tem um acidente e o filho fica com um problema grave, não é fácil de ultrapassar. Os acidentes, quando acontecem em crianças, deixam sempre uma marca enorme em quem causa esse acidente ou está envolvido no acidente, como acontece com os pais. Normalmente deixam uma carga de culpabilidade tremenda porque sentem que fizeram mal aos seus filhos. Não é nada fácil, sobretudo é uma dor muito grande quando a gente vê as crianças, às vezes, no estado em que ficam, depois de um acidente. Encontrei um jovem na urgência que tinha tido um acidente, foi um despiste de moto na autoestrada. E, de facto, estava muito maltratado. Ele dizia uma coisa, e isso foi que me chamou a atenção: onde é que estava Deus para que isto me tivesse acontecido? Ele precisava descarregar a culpabilidade e pô-la em Deus, porque ele depois dizia uma outra coisa diferente, assumindo essa mesma culpa, que era: estraguei a minha vida. Para os profissionais é difícil porque num profissional está uma pessoa humana e como pessoa humana sente o sofrimento dos jovens e sente o sofrimento das crianças e por isso sente que um projeto está posto em causa. Mesmo eu,
posso conter as lágrimas, mas a gente chora sempre por dentro. Mas, no fundo, nos dá consciência do dever que temos de preservar a vida e, por isso, de conduzir com cautela, de conduzir seguindo as regras que nos são dadas para que, de facto, nós possamos preservar a vida, e a nossa e a dos outros.